Amado e Mestre Jesus, com alegria, aqui mais uma vez nos encontramos, Senhor. Buscando no estudo do vosso Evangelho, à luz da doutrina espírita, identificar aqueles valores que possam nos auxiliar no bom encaminhamento da nossa vida. Agradecemos a Tua presença que aqui se faz através das vibrações suaves que nos rodeiam, como também pela presença dos amigos e benfeitores que caridosamente nos assistem. Possamos ser felizes, retendo os conteúdos que mais precisamos, vibrando em favor de todos nós que aqui nos encontramos no plano mais objetivo, mas também em favor dos nossos irmãos que da realidade espiritual se aproximam de nós nessa manhã de domingo. Possamos ser felizes, abrindo os nossos corações para esse aprendizado e procurando levar para o nosso dia a dia as consequências morais desses mesmos conteúdos. É com esses pensamentos e agradecidos a Deus que vos pedimos ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Alguém vindo a casa pela primeira vez? Vocês, como é que você chama? José. Tem algum conhecimento espírita, José? Não? Então você está quase igual a mim. A gente tem um pouquinho só. Seja bem-vindo, viu, em nome da casa. Fique bastante à vontade para participar, para perguntar. Tá? O estudo é participativo. Os demais já são aqui mais tempos de casa, né? Bom, não só para o José, né, mas para todos nós que aqui nos reunimos, nós estamos dando sequência aqui aos domingos a uma obra ditada pelo Espírito Emmanuel. A minha já não está muito novinha mais. Chama-se Religião dos Espíritos. Vocês devem ter uma edição mais nova aí com vocês, né? É aquela que está ali projetada, né? Bom, na sequência desses estudos, atingimos hoje o capítulo 42, que traz esse título, Nós Mesmos. Sabemos que o livro Religião dos Espíritos, ele trata da primeira obra da codificação espírita, é o Livro dos Espíritos, tá? E o Emmanuel vai se valer da questão de número 930 para trazer o texto dessa obra. Religião dos Espíritos, 42, Nós Mesmos. Mas até para a abordagem melhor do tema, nós entendemos de fazer um passeio um pouquinho mais amplo na primeira obra da codificação, tá? E vamos começá-lo pela questão de número 704. Depois desse passeio em O Livro dos Espíritos, nós vamos dar a palavra ao Espírito Emmanuel, mas mais no final. Tranquilo? Ficamos assim? Muito bem. Fazendo aqui uma breve introdução, né? Recordando tão somente, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente cresce em compreensão e entendimento, mais facilmente reconhecemos que não somos esse corpo. Somos espíritos imortais, vivendo temporariamente num corpo físico, e que, em função da chamada morte, retornamos à nossa pátria verdadeira, o mundo dos espíritos. Ali sim, ou essa, a nossa vida verdadeira, a vida essencial, né? Não o contrário, como normalmente, às vezes, ainda acreditamos. A nossa vida verdadeira é na realidade espiritual, né? É interessante a gente pensar sobre esse aspecto e a gente fica se perguntando, então para que viemos ao mundo físico? É que, embora sejamos espíritos imortais e a nossa pátria verdadeira seja a realidade espiritual, precisamos da experiência física para desenvolver os valores que nós carregamos em semente, né? Os potenciais que cada um carrega. É através dessas idas e vindas, né? Na realidade física e espiritual, que nós vamos desenvolvendo essas sementes em nós, que a gente pode chamar de as virtudes. Tá? Por isso, a necessidade de viver, dando nesse sentido de existência física, viver nesse sentido. E é sobre isso, né? É sobre essa necessidade de viver que nós começamos o nosso caminho, o nosso passeio pelo Livro dos Espíritos, iniciando pela 704. Pergunta Kardec aos benfeitores nessa questão. Allan Kardec, né, o codificador da doutrina espírita, pergunta aos benfeitores da humanidade, os espíritos superiores, tá? Que laboram junto à Terra em nome do Cristo.
Pergunta Kardec: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? Só um porém. Como nós vamos dar um passeio em algumas questões de O Livro dos Espíritos, vocês vão perceber que tem reticências em muitas delas. Algumas vai ter uma continuidade, outras pegamos só um trecho, porque às vezes os comentários são muito longos ou as respostas, pegamos aquele trecho que mais nos interessa em função do tema, tá? Só para ficar claro. Mas voltando lá, tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? Entenderam a pergunta? Tranquilo, né? Existe uma necessidade de viver, precisamos dela para desenvolver aquelas sementes. Se Deus impôs como necessidade a vida física, será que nos deu os meios de a gente se sustentar? Né? É muito óbvio essa, né? Resposta dos benfeitores, a reticência lá, só um trecho. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa a razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam. Né? Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhes dar os meios de consegui-lo. Isso é muito óbvio, né? É interessante isso. E ele fala, é por isso, né, por essa razão que faz com que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que o habitam. Né? Então a terra nos dá os meios dessa situação. Estava fazendo um estudo, eu lembrei que lá em casa tinha uma caixinha, um envoltóriozinho. Isso aqui que está na minha mão, não sei que lá atrás vocês não vão nem enxergar. Não sei se aqui da frente, vocês conseguem ouvir um barulhinho? Consegue? Seu ouvido está bom, hein, Gladys? O barulho é muito baixinho. Mas eu queria saber, você sabe o que tem dentro aqui dessa caixinha? Hã? É uma semente? Ué, mas eu não conhecia, não? Isso chama semente? E o que tem dentro dela? Não, ela já é a semente. O que tem dela? Uma árvore. Não, gente, não vou fazer nenhuma truque aqui. Não vai aparecer. Não é assim que funciona. Não é? A gente às vezes não pensa nas coisas mais simples da vida. Uma semente. Pode ficar aqui semanas assim, exatamente dessa forma. Depois eu lanço ela na terra, num lugar propício. Da semente nasce uma raiz, da raiz um caule, da caule algumas folhas. Das folhas sai o fruto, do fruto o nosso alimento. Todo mundo está assim, esse cara não pensa bem não, ele não está batendo bem hoje não. É a coisa mais simples, mas isso aqui é simplesmente um exemplo das maravilhas que estão à nossa volta e a gente não percebe. Porque é corriqueiro, que acontece todos os dias. Então a gente não dá o devido valor. Não é? Existe um banco mundial de sementes. Existe. Para poder perpetuar todos esses tipos de espécies, se a gente pode dizer assim. E aí eles estavam falando desse banco, quanto que o Brasil contribui para a diversidade de sementes nesse banco mundial. Sim. É super interessante. Ela tem voz de anjo, diferente de nós, né? Mas ela está falando que... Né? Ela está dizendo que existe um banco de sementes no planeta, né? Para se acontecer alguma coisa, uma catástrofe, alguma coisa, tentarem a preservação desses recursos. Nós sabemos que ficam em regiões geladas, né? Essa reserva é gigante, é interessante estudar sobre isso, né? Mas alguém já identificou a beleza e a importância daquele detalhe, né? Essa a razão porque fez que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que o habitam, né? E ela não gera tão somente o fruto, né? Dentro do fruto sai uma série de outras sementes que vão produzir e assim vai. É maravilhoso, né? É interessante pensar sobre isso. Bom, Deus nos deu a necessidade de viver e os meios de consegui-lo. Mas aqui nessa mesma colocação tem um desafio para nós, não sei se vocês concordam. Olha o que ele complementa no finalzinho, olha lá. De modo a proporcionar o necessário aos que a habitam. Concordam que aí tem um desafio para a gente? O que é efetivamente necessário?
Não é? Kardec vai trabalhar também esse aspecto. Olha lá, vocês vão perceber que nós faltamos muito, era 700 e pouco, já estão 923. O que para um é supérfluo não representará para outro o necessário e reciprocamente de acordo com as posições respectivas. Não sei se entenderam a pergunta. Bom, nós estamos falando ali do que seja o necessário, mas será que o necessário ele é diferente de pessoa para pessoa? O que para um é necessário, para o outro já é supérfluo? É isso que ele está dizendo. É o melhor, é isso que ele está perguntando. E o que vocês pensam? Além dessa colocação, tem mais alguma outra? Mas também eu falei só o que vocês pensam, né? Está todo mundo pensando. Eu acho que essa classificação do necessário vai muito de acordo com a nossa condição evolutiva, né? Enquanto a gente está muito ligado à matéria, a gente tem muitas necessidades que para a gente são essenciais, vamos colocar assim. Uhum. À medida que vai evoluindo, quem já está em outro patamar de evolução, as questões espirituais aí, já não se apega tanto às mesmas necessidades e nem sofre pelas mesmas necessidades. Então, o necessário ele é muito relativo. A Glácia está colocando que o necessário é muito relativo, normalmente guarda relação com o piso evolucional de cada qual, né? Esse tema é muito amplo, né, Glácia, se eu vou pensar. Entendemos o que você falou, mas se você pensar, aquele homem de retaguarda, ele vive uma certa simplicidade. E à medida que a gente cresce num determinado trecho dessa evolução, nós, embora mais à frente, criamos necessidades que não são reais. Você vê como é que o tema, né? Ele é... Diga-me. Acho que sobre a ótica espiritual, a necessidade ela é mais para todos, né? Deus nos conhece e sabe aquilo que a gente tem de necessidade para se mover. Sim. Eu penso que começa a ter essa diferença, essa discrepância, por conta das nossas ilusões, porque estamos na matéria e a gente faz essa inversão de achar que o material é o principal, e aí começa essa ilusão de que eu preciso meter aquilo, que eu preciso de estar bem, eu preciso de mais, e eu esqueço que a minha vida essencial é espiritual. Perfeito. Observe que na colocação feita, a gente vai pensando, na medida que a pessoa vai trazendo, né, como que é importante a compreensão das questões espirituais. Se nós pensarmos bem, é muito fácil da gente, às vezes, acreditar que a vida verdadeira é essa que nós estamos vivendo no corpo físico. E se nós assim ainda acreditamos, é natural que coloquemos todas as fichas nessa experiência. Daí a busca, né, do que a gente chama de sucesso na vida física. Você pergunta, às vezes, para uma pessoa sem muito conhecimento nesse terreno das questões espirituais, ela fala, não, meu filho foram pessoas de sucesso. O que ela está dizendo? Ter um bom emprego, não é? Saúde física, posses, bens, normalmente é esse o sinônimo de sucesso. Então, quando você começa a compreender as questões de natureza espiritual, há uma inversão, né, de valores mais acertada. Epa, peraí. Nós estamos aqui transitoriamente com a finalidade dessa existência. Aí vem as reflexões, vão ajudar a gente a fazer melhores escolhas nessa direção, né? O que efetivamente, sobre esse olhar, como trouxe muito bem a companheira, é efetivamente o sucesso na vida física. É uma reflexão importante, né? O que efetivamente é valor para nós, né? O que para um é supérfluo, representar para o outro necessário reciprocamente, de acordo com as posições respectivas, respondem os benfeitores. Tem mais trechos aqui para baixo, a resposta é longa, tá? Sim, conformemente às vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, à vossa ambição e às vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Então ele está falando assim, não é natural que um tenha, né, como necessário ou supérfluo, a depender da posição? Sim, de conformidade com os preconceitos da vida humana. Então nós criamos uma série de ilusões, aproveitando a fala trazida, né, representam esses preconceitos, tá? E isso deforma a nossa compreensão das coisas. Por isso que muitas dessas concepções se tornam em ambição, né, o desejo
insano de posse de valores materiais, dinheiro e etc. Né? Muitas vezes na contramão dos nossos reais interesses. Tá? Sequência ainda dessa resposta, olha lá. Não há dúvida de que aquele que tinha 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10 mil, se considera muito infeliz, por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário. Vamos fazer uma continha? Os economistas aí, quanto vale uma libra em relação ao nosso real? Quem tem noção? Aproximado. Números redondos. Ouvi. Quase 7. 7, né? Mais de 7 reais. Vamos arredondar para 7? Né? Uma pessoa que ganhava quanto? 50 mil libras. Quanto que é essa renda em real? 350 mil reais. Razoável, né? Vai comprar uns pirulitos, não dá? Razoável. Não é isso? É interessante a gente pensar sobre essa aspecto. Mas que coisa triste, né? Ver uma catástrofe na experiência daquele companheiro. 70. Só vai receber agora 70 mil reais. Coitado. Não é isso? Não dá para ter um jatinho. Não dá para ter mais aquele jatinho que leva. E é interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque quem sofre esse processo, ele acredita que falta o necessário. Né? Ele acaba acreditando. Percebe como a gente cria necessidades que não são reais, por causa do nosso padrão de vida, e a gente está projetando isso a uma pessoa que tem um salário de 350 mil reais. Mas será que isso cabe no relativo em que nós vivemos? Cabe muito, né? A gente que depende de um carro para trabalhar, a gente chega a sofrer porque o carro está na revisão. Você agora tem uma semana que você vai ficar sem carro, olha que dor. Né? Você vai andar de ônibus, você vai Exatamente. Enfim, e a gente entra nesse esquema. Nossa, mas minha vida está toda projetada para eu ter um carro, para eu correr daqui para ali, para assumir isso, para assumir aquilo. E aí você vê as pessoas falando, nossa, mas está difícil demais, eu estou sem carro. Exatamente. Né? Eu dou graças a Deus ter um carro, sabe? Eu cheguei aqui cedo hoje. Quando eu olhei ali, fui olhar no meu HD, eu falei, gente, ficou lá nos documentos, não transferi para o HD. Faltava 15 minutos. O carro é uma benção. Fui lá rapidinho, cheguei aqui 9:01. Tudo bem, vocês vão dar esse desconto. Entre a falta do necessário e o excesso do necessário, tem que ter um ponto de equilíbrio. Aí assim, vai de acordo com a evolução do espírito, porque ter e não saber administrar aquilo que tem, o que está passando além do necessário se torna supérfluo. E tem que ver se a criatura, se ela é por exemplo, equilibrada, tendo aquilo em excesso. Né? Porque às vezes no excesso de um, às vezes pode estar faltando no outro. Tem que ter um denominador comum, né? Sim. Deveria ter um equilíbrio, né, entre essas questões, né? Não existe a possibilidade de uma igualdade, né, generalizada, todo mundo ter os mesmos padrões. Isso é uma utopia, né? Já foi bem trabalhado isso. Porque ainda que tudo fosse dividido igualzinho para cada qual em pouco tempo, em função da forma de aplicação, de manter ou deixar de manter, essa diferença depois voltaria. Mas essa diferença discrepante que nós vemos na nossa sociedade, essa é lamentável, né? Porque não tem nada errado uns ter mais do que os outros. O problema é a falta do necessário para alguns, né? Do básico. Então ele está dizendo, não há dúvida que aquele que, né, tinha 50 mil libras de renda, ventos reduzidos a só ter 10 mil, se considera muito infeliz. Por não mais poder fazer a mesma figura, né? Os mesmos caprichos, vamos dizer assim, no campo pessoal. Isso acontece, gente, porque a gente, às vezes, no meio de muita posse, a gente se perde muitas vezes nesse meio. Não é à toa que a espiritualidade fala, olha, a prova da riqueza é mais perigosa do que a da miséria. Está lá em O Livro dos Espíritos, né? E se você for pesquisar a respeito desse tema, experiências vividas por muitos corações, você vai ver que realmente não é fácil. Né? A gente corre atrás, às vezes, dessa facilidade. Essa semana acho que eu joguei na loteria. O desejo de ter alguma coisa, né? Por trás do nosso desejo, às vezes tem até as boas ações. Eu queria para fazer
com toda sinceridade, eu não tenho necessidade nenhuma, não tenho mesmo. Tem muito além do que preciso e acima de tudo o que poderia merecer. Tudo é extensão da misericórdia, mas a gente às vezes ainda anseia isso ou aquilo. Né? Estou entrando no mérito do que vai fazer com, né, que gostaria, são outros pontos. Mas é importante pensar nisso. Tá? E isso aqui é uma advertência para aqueles de nós que temos certas facilidades nos campos financeiros. Não precisa ser um rico de 350 mil reais por mês, não, mas quem tem uma certa facilidade é uma advertência para nós. Tá? Em O Evangelho segundo o Espiritismo tem um trechinho curtinho do Espírito Severus, quando ele vai falar do emprego da fortuna. Peguei só uma frase para a gente refletir lá. Rico, dado que te sobra, faze mais, dá um pouco do de que é necessário, porquanto o de que necessitais ainda é supérfluo. Perceberam? Não é? Porque os nossos padrões de necessidade, muitas vezes, eles estão distorcidos. E a advertência vem no sentido de a gente perceber qual que é a finalidade de nós, né, virmos a uma experiência física com maior facilidade. Qual que é a finalidade? Atender a todos os nossos deleites, é isso? Campos de experiência para o espírito, que ora vem numa facilidade, ora vem numa necessidade. Campos de experimentação. Mas seja um, seja o outro, tem finalidades. Já estudamos aqui sobre escolha de provas, não é? Somos nós mesmos que escolhemos a experiência que estamos passando? As mais das vezes. Tem gente que vem debaixo de outras situações, mas a grande maioria de nós escolheu a experiência que está vivendo. Na realidade espiritual, compreendimos muito bem a finalidade desse tipo de experiência. Não é? E se a experiência escolhida foi facilidade no campo financeiro? Qual que é a grande finalidade dessa experiência? E às vezes vemos aqui os preconceitos do mundo, né, as concepções muito horizontais da vida, fazem com que a gente perca essa referência da realidade espiritual. Né? Por isso que é importante a gente pensar sobre isso. Rico, dado que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo. Tranquilo? Que bom. Engraçado, a gente vai, né? A gente vai estudando sobre esses temas e, querendo ou não, né, a gente vê como que essas obras são atuais. Né? Acho que vocês entendem o que nós estamos falando. Basta observar o mundo atual, as discussões que estão tendo hoje a nível, né, disso e daquilo, nós vamos perceber como que é difícil essas questões, como são desafiadoras para muitos de nós. Dá o que pensar. Vamos lá. Ainda é uma sequência da mesma resposta. Olha lá o que ele vai dizer a respeito daquele que tinha 50 mil libras e passou a ter 10 mil. Mas, francamente, achas que seja digno de lástima aquele, né? Quando ao seu lado muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Não é isso que acontece? Mesmo dentro do nosso relativo, se você perde uma posição qualquer, você se lamenta, se acha a pessoa mais triste, por quê? Você olha sempre para frente. Mas se nós pudéssemos dar uma olhadinha para alguém na nossa retaguarda, nós ainda falamos, nossa, as coisas ainda estão muito boas. Porque efetivamente é o que acontece. Você vê pessoas passando por experiências muito desafiadoras, mas muito além daquela que nós vivemos. No mundo como o nosso, não é preciso fazer grandes pesquisas. Na porta da sua casa é possível que você encontre essas advertências, vamos dizer assim. Né? Então é tão importante a gente refletir sobre isso. É muito importante. Né? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima. É por isso que nós sofremos às vezes. Às vezes perdemos alguma coisinha, um carro, né, se a pessoa tem, ou qualquer outra coisa de natureza material, uma mudança disso, a perda do emprego. Né? Se a gente olhasse para baixo, a gente dizer, não, tenho saúde, né, corpo relativamente saudável, tenho isso, tenho aquilo.
a gente administraria isso com mais tranquilidade, não é? É por aí. (927) Não há dúvida que a felicidade, né? Para a felicidade, o supérfluo não é forçosamente indispensável. Claro, isso aqui, né? Não há dúvida que, para a felicidade, o supérfluo não é forçosamente indispensável. Porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Quem ajuda? Pois não. Eu penso que não deveria faltar o necessário, já que Deus dá o necessário. Eu penso como se fosse um pai que coloca ali um bolo para dividir para os filhos, né? E aquele que vem antes pega uma quantidade maior e acaba faltando porque chega depois, alguma coisa nesse sentido. Sim. O necessário foi ofertado para todos. Eu acredito que a gente tem responsabilidade pela lei de sociedade, né? Tem algumas partes aí dos livros que diz que as crianças, os doentes, as viúvas são responsabilidade dessa organização que nós criamos, né? Sim. Então eu acredito que se está faltando o necessário, a responsabilidade é nossa que organiza o que vem em favor de todos e que às vezes eu retenho mais do que eu preciso. Sim. Pois não? O necessário para a gente não é, a gente não consegue enxergar as coisas que estão além, porque às vezes a pessoa precisa passar por uma necessidade maior, porque ela talvez em outra vida tenha tido uma opulência maior e precisa passar por uma necessidade. Isso talvez para ela seja necessário e a gente não consegue enxergar. Existe essa possibilidade, sim. Se você pegar a sequência das próprias questões do Livro dos Espíritos, ele vai dizer que numa terra, né, num mundo como o nosso, a terra é um mundo de provas e expiações, essas conotações, por vezes, se mostram necessárias, a pessoa passar por dificuldades. Mas se for pensar em termos de miséria, a gente tem que rever alguma coisa. Tudo bem, é possível que alguém passe por alguma coisa, mas nós em torno temos que fazer o melhor para que ela não permaneça naquela situação. A gente pode trazer isso até para um paralelo na expressão da saúde do corpo físico, por exemplo. O ideal seria que todo mundo tivesse a saúde, né? Mas tem uma pessoa que não tem a saúde, está lá profundamente debilitado. Ah, lei de causa e efeito, não importa que siga seu curso, é isso? Né? Isso é muito bem trabalhado em evangelhos como o Espiritismo, né? Ao invés de eu dizer, é da lei divina, né, a cada um segundo as suas obras, não. Por que Deus me colocou ao lado dessa criatura? O que posso eu fazer para amenizar o sofrimento do meu irmão? E por aí vai, né? Agora, também é trazido que, se uma pessoa tem necessidade naquela área, faça tudo que você puder, mas se ele tiver necessidade, por mais que você faça, ele vai passar por aquilo, sabe? Por isso que é importante a gente não perder de vista, nós que estamos em torno, fazer tudo o que seja possível para amenizar, por exemplo, a miséria das pessoas, né? É por isso que organizamos em sociedade. Eu não tenho condição de solucionar os problemas do mundo, mas tem hora que eu faço um voto lá na urna, não tem? E na porta da minha casa tem gente que bate pedindo alguma coisa. Então, seja numa ação, seja na outra, eu tenho condições de ajudar para que essas questões tenham uma solução diferente. Então, a gente precisa pensar melhor sobre tudo isso, né? Ver para onde estão as nossas ações, né? As nossas tendências, etc. Mas olha que a pergunta ainda é um pouquinho diferente. Não será real a infelicidade desses? Né? Resposta, benfeitores dizendo, verdadeiramente infeliz o homem só o é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo, né? Então, se nós vamos ver pessoas em que a dificuldade lhe visita, não é por uma circunstância, a própria sociedade, não, disposição do próprio ser. Tá? Que às vezes, pelas suas atitudes, a forma de ser e tal, ele mesmo se impõe em mecanismos de sofrimento que seriam dispensáveis.
por vezes, é ele mesmo que sofre essas privações pelas suas ações. Tá? Pelas suas ações. A gente sabe de muitas histórias de pessoas que até ganharam na loteria, por exemplo, tiveram fortunas, não conseguiram administrar, porque terminaram a vida em situação de dificuldade. Tem muitas histórias sobre isso. Né? Tem várias. Até mesmo nas obras espíritas, na revista espírita tem um companheiro que guardava o dinheiro debaixo do colchão, né? Morreu na miséria, a míngua, podia ter adquirido recurso para a superação disso, não conseguiu. Ficou preso à questão das posses, quando o dinheiro foi colocado, já não tinha nem valor mais, né? Estava lá acumulando, tinha muito recurso. Né? E assim vai. Então, às vezes, é uma infelicidade, né? A falta do necessário e a vida do corpo. E tem pessoas que vivem nesse processo. Né? Mas, por vezes, correm por nossa própria conta, né? Esbarrados nessas questões. Vocês dão algum outro exemplo do que pode ser motivo da nossa infelicidade quanto à ausência desse sustento que a gente precisa? Vocês lembram de alguns pontos? Pois não? Eu penso que o necessário não se resume só à questão da falta, no caso da miséria. Às vezes, muitas vezes, quando a gente mesmo tem o necessário, eu ligo ao vício. A pessoa que é viciada, ela pode provocar um problema de saúde depois que ela não vai ter como remediar. Então, creio eu que ela provocou aquilo, mesmo tendo o necessário para viver. Sim. Então, aí é o que eu acho sobre a pessoa se queixar de si mesma, que aí ela realmente provocou aquilo para ela. Sim. Esse é um dos exemplos. Que essa falta do necessário seja também por isso. Bem lembrado. Né? Você vê, a pessoa poderia caminhar com tranquilidade, a facilidade dela, às vezes, né? Propiciou ela achar. Ou então simplesmente experimentou, né? Somente no campo da curiosidade, não sei o quê. Tem essas coisas. A gente, quando é jovem, eu me lembro, a gente saía da escola, fazia uma roda dos jovens lá, aí todo mundo tomava alguma coisa lá. Nessa época tinha caipirinha. Gente, eu sempre detestei, vocês me perdoem quem gosta, sempre odiei o gosto de cerveja, nunca gostei, até hoje não gosto. Mas na época lá era uma coisa de pertencimento, aí a gente muito jovem, maturo, sentava todo mundo pedia esse negócio, a gente vai lá e pedia uma caipirinha. Eu achava horrível aquele negócio, descia e tomava, né? Então a gente, às vezes, em nome da imaturidade, né, ou da invigilância, a gente esbarra em questões assim. Né? Até a hora que você vai ganhando segurança nesse capítulo. Pois não. Interessante que eu pensei nessa em falar isso. Mas fiquei segurando. Ela falou lá atrás. Aham. Que interessante. Sim, o Espírito vem aqui, cutuca, você não fala, vai procurar um outro. Foi lá atrás. Agora eu falei. Não, isso é ótimo, né? Estamos pensando juntos, tá bacana, tá? Então existe a infelicidade daqui. Mas olha ali que interessante, vamos destacar um pedacinho, né? Nós estamos perguntando ali, né? Pode acontecer que essa privação seja de sua própria culpa. E o próprio Livro dos Espíritos também vai trabalhar esse aspecto, olha lá. Pergunta de Kardec aos benfeitores ainda. Nós estamos no nosso passeio pelo Livro dos Espíritos. Por meio da especialidade, das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação no mundo. Kardec está fazendo, a princípio, uma afirmativa. Nós trazemos vocações do mundo espiritual, que as mais das vezes é a soma das aquisições nas experiências já vividas. Aquilo representa predisposições nessa ou naquela direção. Tá? São as vocações que nós carregamos. Aí vem a pergunta, muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Concordam que é um dos motivos de sofrimento? Não é? Resposta dos benfeitores. Assim é de fato. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desses desvios, ou desse desvio. Responderão por ele. Né? Esse também é um pontinho para a gente refletir. Você vê o problema dos preconceitos humanos? Lembra quando nós falamos de sucesso, o que representa? Não é? Porque o sucesso para os nossos filhos é ser o quê? Médico, engenheiro, né? Advogado. Mas se ele for mecânico, né? Profissional da limpeza, não é digno. Você vai mexer com música? Né? É assim que os pais, né, falam. Você vai mexer com arte? Gente, quem mexe com arte
está um ponto acima de todos nós, gente. Não guarde essa certeza. Quem gosta de arte está um ponto acima, né? Mas o preconceito humano não considera. Que você vai mexer com... É assim, Gladys, educação, você vai ser professor? Isso eu não vou pagar a faculdade. Nossa, não, para a faculdade não paga para você, não. Você sabe quanto que ganha um professor? Sabe como é que você vai sofrer? Não é? Gente, profissões nobilíssimas, né? Educação. Hoje em dia, falando isso, tá? Tem. Gerações novas aí, se for para ser essa profissão, não paga. Não pago, pra você ver, né? A gente vai percebendo, assim, são coisas do dia a dia mesmo, né? Que a gente observa que às vezes, sem o perceber, nós estamos tirando uma pessoa, às vezes, né, do caminho que ela precisa. Conhecemos pessoas ricas, tá, gente? Ricas, onde o filho sofre muito em função disso, muito, porque o pai criou um certo poderio e queria que o filho fosse o sucessor. Ele quer outra coisa. Oi? Mas passa, às vezes, um período muito longo em sofrimento, porque se a gente não tem uma firmeza já consolidada intimamente, a gente balança entre essas questões, atender as disposições dos nossos pais e tudo mais. E a gente começa a perceber a importância da gente também refletir sobre isso. Pois não? O preconceito dentro do próprio medo serviu de entrave para esse crescimento pessoal da coletividade. Por exemplo, no meio dos professores. Os professores que são universitários chegam para a gente que é da base. Você é um professor raiz. Raiz? Puxa, não conhecia esse termo. Ou então, quando alguém está numa política, né? E está lá, é um prefeito que é justo, mas sempre alguém cutuca, vai para mais. E às vezes é na base que você tem que fazer para poder dar o exemplo. Né? Sim. Para outras culturas. Às vezes você, dentro de um meio religioso, você está na base, né, perto das ovelhas, seja qualquer tipo de pastor, né? Sim. É que vai poder estar pingando gota a gota e aumentando. Não, aí vai, porque tem que ser mais. Sim. Então, isso é muito delicado, né, gente? É muito delicado. Nós já contamos essa experiência, vamos repetir. Um dos nossos filhos, o mais novo, estudava numa escola, não vou citar nomes, é uma escola muito disputada, essas coisas todas, né? Tivemos condições de matriculado lá e tudo mais. À medida que o ano foi correndo, eu senti que ele estava com muita dificuldade no campo do estudo. E tinha uma matéria, ele estava muito bem, ele é das exatas, ele é muito bom na questão de exatas, só tira notas, tal, mas na humanas é um desastre. E o que? Vocação, não é isso? Eu não sei, cada um pensa, né, como achar melhor, mas acho que a nossa educação tem que rever, tem muitos pontos a esse respeito. Né? A avaliação, se ele tem vocação numa área, a outra é natural que possa ser. Bom, fica para reflexão de cada qual. Mas ele estava lá tirando nota e eu falei, nossa, vai ser reprovado. Estava precisando de uma nota muito boa na última prova. Fomos estudar com ele. Falei, vamos estudar juntos. Estudamos muito, com antecedência, né, porque a prova mais à frente, estudando muito. Tá. Aí, beleza, fizemos, fazia pergunta, estudamos bastante. Foi para a prova, voltou, pai, chegou em casa. Falei, e aí, Flavinho? Aí eu, não era para dar nome, né? Aí, Josézinho. Aí, como é que foi? Ele falou, pai, eu acho que eu sou burro. Vocês estão rindo, mas eu chorei. Falei, traz lá, Flavinho, deixa eu ver a prova. Aí peguei a prova. Gente, eu não me acho nenhum gênio, sei das minhas limitações. Mas nós estudamos muito. Eu não consegui fazer uma questão na prova. Eu falei, para tirar a minha referência, foi procurar um amigo. O primo dele, que também faz a universidade, falei, você me ajuda a resolver isso aqui? Ele falou, nossa, essa prova está pesada. E ele era 3 anos à frente do ano do meu menino. Eu fiquei muito chateado com aquilo. Eu fui na escola, fui conversar lá com a responsável, lá falei aqui, eu sei das minhas limitações, mas essa prova que foi dada ao menino, isso aqui é um absurdo.
um absurdo. Não é porque é meu filho, não. Eu sei das limitações dele e dos valores e das suas limitações. Eu queria que você me fizesse um favor, que você aprovasse o meu menino. Ele estava sofrendo bullying na escola nesse período também. Eu falei, eu queria que você aprovasse ele, mas não é por nada, não. Porque se ele for reprovado, para mim não tem problema nenhum. Mas nesse momento você vai acabar com ele. Porque ele estudou muito para essa prova. E eu estava com ele. E ele tirou 2 em 10. É muito pouco. E aí eu falei com ele, é uma pena que as escolas hoje estejam querendo destaques de alunos. Primeiro lugar em medicina, não sei o que. Segundo lugar, é assim que são a propaganda, por exemplo, dos cursinhos. É assim, as escolas também se gabam dessas posições. E foi interessante que eu fui ler uma obra de Emmanuel, abri, caiu, acho que ela chama Colaboração com Deus. E ele fala, sim, né, todo mundo quer os gêneros, mas quem colaborar com Deus com aqueles que têm maior necessidade? E é nesse sentido. Quando chegou ao final do ano, fui lá na escola agradecer, falei, olha, o seu menino não precisou de ajuda para ser aprovado. Eu falei, eu agradeço. Como eu te disse, esse ano eu ia tirar ele daqui. Eu prefiro que meu filho seja menos inteligente, mas seja feliz. Eu estou levando ele para uma outra escola. A moça compreendeu. Então, assim, a gente precisa entender essas coisas que acontecem, né? Porque isso gera o sofrimento e dificuldade para muita gente. Quais são os ideais? Você viu o processo, elogiei o professor, mas às vezes a dinâmica educacional precisa ser revista, né? Tem que ser pontos que precisam ser revistos. É importante pensar, né? Quem chamou? A história do Walt Disney, né? Do? Walt Disney. Sim. Ele foi reprovado em várias academias. Sim. E era um gênio, né? Você vê, tem muitas histórias assim, muitas histórias, né? Interessante pensar. Muitas vezes somos nós os pais, né, que promovemos esse processo, tá? Tem que ter muito cuidado nesse sentido. E Kardec faz um comentário a essa questão 928. No afastarem-se os homens da sua esfera intelectual, reside, sem dúvida, né, indubitavelmente, uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses, né, de sofrimentos. Continua. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde. Ele mostra o suicídio como remédio para escapar ao que se lhe afigura humilhação. Se uma educação moral o houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido, né? Então Kardec está dizendo, sim, é lamentável quando a gente, né, busca na experiência física alguma coisa que esteja fora das nossas vocações, costuma ser processos de sofrimento. Mas muitas vezes o que impera é o amor próprio, que vem quando a gente sofre algum abalo, né? A mudança de profissão, por exemplo. Você sai de um cargo de relevância e perde aquele cargo, não é isso? E a gente então se acha a pessoa mais triste e sofrida do mundo. Quando eu estava vendo isso, eu lembrei naturalmente de Paulo de Tarso. Quem conhece um pouquinho da história daquele apóstolo vai relembrar. Paulo de Tarso era filho de uma família rica. Ele era muito culto. Ele era um exímio esportista, corredor de bigas. Ganhou muito destaque, foi um excelente orador na instituição mais nobre do povo judeu, que era o Sinédrio. A ponto de que ele ia substituir Gamaliel, que é um dos cargos mais altos dentro do próprio Sinédrio. Mas na trajetória ele encontra com Jesus na estrada de Damasco. É isso? Tudo aquilo cai. Aí ele mudou de profissão. Qual que foi mesmo? Tecelão. Não sei quem falou? Tecelão. É isso? Pô, mas você vai ser tecelão, cara? Você era lá do Sinédrio, né? Fez isso com alegria. Não aceitava ser pesado aos outros. Humildade. Humildade. O espírito daquela... Ver a grandeza daquele espírito, né? Vencendo o amor próprio. Teve muitas dificuldades, falhou sim, mas demonstrou, né, expressões de humildade que a gente às vezes está longe de alcançar, né? E assim tem muitas pessoas que conseguem isso com relativa facilidade. Pela cor do meu cabelo, sabe que eu tenho alguma experiência, vivi no, né, hoje estou aposentado, mas na instituição em que eu trabalhei durante boa parte da minha vida, se não toda, era a área econômica, né, em banco.
E a gente viu muito isso acontecer. Pessoas que tinham cargo, perder e tal. E você vê como é que é o posicionamento, o encaminhamento de cada um, como é desafiador às vezes, né? Ponto para se pensar também, tá bom? Ó, a importância da educação moral, né? Não entregue isso para a escola, não, ela também faz. Faz isso em casa, né? A primeira escola, a escola do coração, é o lar. Pensar sobre isso. Oi. Como é que a gente vê que é tão difícil essa questão da evolução no sentido do orgulho, né? Evolução o quê? No sentido do orgulho. Ah, sim. Porque se a gente for ver assim, qual Chico Xavier, né? A parte da infância que a gente tem o esquecimento de tudo, né? Das passadas, tudo, nem aqueles estalos, né? Sim. Da formação. E quanto que ele sofreu nesse sentido da formação. Tá? Sim. Né? E olha quantas existências, aonde pôde se aprimorar tantas coisas, e a gente vê que sempre repetidamente é o orgulho e a vaidade que a gente... É o nosso entrave, né? Né? Verdade. É uma chaga que tem que ser perseguida mesmo, uma praga que tem que ser perseguida com determinação. Ela que nos impede nesse processo de crescimento, orgulho e egoísmo, né? Bem lembrado. Na questão 919, só destacamos esse trechinho lá. Costuma-se dizer, diz o Espírito Superior, não há ofício desprezível, o seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros, não para si. Nós somos excelentes conselheiros, não somos? Não, fica assim, não, isso passa. Quando é a gente acha que é uma eternidade, né? É interessante pensar sobre isso. Vamos lá. Chegamos finalmente na questão 930, que é o que o Emmanuel vai trabalhar no livro de hoje. Vocês estão preocupados em passar só alguns minutinhos, mas é porque não dá para... 930, Kardec pergunta aos benfeitores, mas entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas, né? Então ele está excluindo a questão dos preconceitos, do amor próprio, está dizendo, mas não tem pessoas que efetivamente passam por necessidades, por motivos que independem dela, por exemplo, a enfermidade, né? Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Falou de sustento, né? Então está dizendo isso. Numa sociedade organizada, ninguém deve morrer de fome. Para nossa tristeza, isso ainda não se aplica ao nosso planeta. Porque tem gente que ainda morre de fome. Não é? Por incrível que possa parecer. Se tem gente, quem que são os responsáveis? Quem são no mundo os chamados para lhes prestar socorro? Deserto, rola aquela bolinha de... Quem, gente? Vamos ver o que o Emmanuel quer dizer. Página de hoje, nós mesmos. Página de hoje. Que é preciso trabalhar na conquista honesta do pão, todos sabemos. Obrigação para cada um no edifício social é problema pacífico. O que ele está dizendo? Ninguém deve ser pesado ao outro. Todos nós temos a obrigação de contribuição, de colaboração, de trabalhar. Isso é obrigação para todos. Que é preciso trabalhar na conquista honesta do pão, todos sabemos. Não ignoramos, porém, que muitos companheiros do caminho permanecem à margem, esquecidos na carência, mergulhados na provação, chafurdados na delinquência, agoniados no desespero e penitentes na enfermidade. Não tem? Aos montes. Quem são no mundo os chamados para lhes prestarem socorro? Dizes que são os administradores. Contudo, os administradores, via de regra, jazem, né, se encontram inquietos criando verbas e leis. Dizes que são os políticos. Entretanto, frequentemente os políticos andam apreensivos
na arregimentação partidária, estudando interesses e decisões. Dizes que são os cientistas. Todavia, os cientistas quase sempre estão concentrados em suas pesquisas, multiplicando indagações e dúvidas infindáveis. Dizes que são os filósofos, mas os filósofos, na maioria das vezes, respiram encarcerados em suas doutrinas, alentando tribunas e discussões. Dizes que são os milionários. Todavia, os milionários comumente sofrem responsabilidade sem conta, fiscalizando posses e haveres. Dizes que são os comerciantes. Contudo, os comerciantes muitas vezes caminham absorvidos em suas transações, conjugando assuntos de compra e venda. Tão pejados, sobrecarregados de compromissos vivem na terra os governantes e os legisladores, os matemáticos e os intelectuais, os abastados e os negociantes, que serão todos eles categorizados sempre à conta de filantropos e heróis, benfeitores e apóstolos, toda vez que forem vistos nas faixas mais simples da caridade. Lembra-te de Jesus quando passou entre os homens cumprindo a lei de Deus. Em circunstância alguma formulou exigências e apelo aos titulados da terra. Entenderam o que foi falado? Ele não ficou procurando quem é que tinha que fazer, não. Deixa eu ver, aquele cara é rico, aquele lá é o do Sinédrio. Não, ele não enumerou isso. Em todos os lugares e em todos os serviços, irmanavam-se ele e o povo na execução da solidariedade em nome do amor divino. Assim, pois, se lembramos Jesus com fidelidade, quem deve alimentar os famintos e agasalhar os nus, sossegar os aflitos e consolar os que choram, instruir os ignorantes e apoiar os desfalecentes, antes de qualquer cristão desmemoriado ou inibido, somos sempre nós mesmos. Bacana, né? Na verdade, a pergunta, vocês viram que não é só até aqui. Se vocês prestaram bastante atenção, a pergunta está aqui. Logo no iniciozinho. Porque aqui tem uma responsabilidade um pouquinho a mais para nós. Quem são no mundo os chamados para lhes prestarem socorro em nome do Cristo? Não é? Não é por isso que nos reunimos aqui, para compreender a mensagem de Jesus? Então a nossa responsabilidade é um tiquinho maior nesse capítulo. Como é que é? Queria trazer, não? Quer trazer, não? Será que quer trazer? Não, eu estou rindo. Ah. A gente põe para o irmão, se ele estiver perto. Não é? É isso mesmo. Se bateu a nossa porta, né, assim? Se está ali próximo da gente, não fica pensando quem, né? Quantas vezes acontece isso? Quando eu estava lendo essa página, o que me vem à mente, o exemplo mais clássico, para mim, gente, para mim, Éder, tá? Dentro da experiência que a gente observa, é muitas vezes os idosos dentro de casa. Pais, né, parentes que ficam muito idosos, sem condição de tratarem a si mesmos, quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Às vezes a família tem cinco irmãos. As mais das vezes fica para um, dois, normalmente é para um. E normalmente são as filhas. Normalmente. Não é? Às vezes estava todo mundo, hoje nós precisamos, às vezes aquela filha responsável, estou precisando de uma ajuda que é para... No interior, né? É de onde eu venho, onde eu moro. Costumam dizer assim, está fingindo de égua. Já ouviram esse termo? Está fingindo de égua. Não é comigo, não. Não é? É interessante a gente pensar sobre isso. Pois não? Não é? Esse ninguém falta. Para o churrasco a gente cancela até compromisso, mas não é? Então isso é importante a gente pensar.
né? Mostra um pouquinho esse nível dos nossos interesses, onde que está o nosso nível de consideração de uns com os outros, né? E por aí vai. Reúne, dá tarefa. Acaba dando tarefa. Cada dia não. Lá em casa também somos 12. Na nossa casa também foi diferente, graças a Deus. Mas isso é importante a gente pensar quando está dizendo, né, sobre isso, essa questão da nossa responsabilidade em torno dos compromissos que estão à nossa porta. Né, vencermos a nossa predisposição à resistência, à preguiça, essas coisas, e abraçarmos esses conteúdos. Né? Porque isso nem é um favor que a gente faz para o outro. Em última análise, não em nome de interesse, somos os grandes beneficiados nesse exercício. Os grandes beneficiados. Porque a proposta da vida é servir. Jesus deixou isso muito bem claro no seu Evangelho. E às vezes está ali na nossa porta e a gente não faz a nossa parte. Tá, existe a responsabilidade, por exemplo, para os políticos, né? Isso aqui tem responsabilidade, sim. Cada um vai responder por ela. Mas ficar esperando situações exteriores, quando em nossas mãos a gente pode fazer alguma coisa, a responsabilidade é nossa. Né? E a oportunidade é nossa. Vale pensar. Né? No Evangelho existe uma passagem muito significativa para nós, que é quando Jesus vai convocar um dos seus discípulos, melhor, apóstolos, para uma tarefa que não era simples. Tá? Lembram dessa passagem? Atos dos Apóstolos 9 e 10. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Qual que era o chamado de Ananias, vocês lembram? O que Jesus ia pedir para ele? Lá na pousada. Curar mal. Ô Ananias, eu tenho uma tarefinha para você. Eis-me aqui, Senhor. Qual que é a tarefa? É para você ir lá procurar o seu perseguidor, aquele que veio para te matar. Fechado. Não é? Eis-me aqui, Senhor. A gente fala em tom de brincadeira, mas essa resposta é belíssima. É aquele discípulo, né? Na verdade é um apóstolo, que já entendeu a vontade superior. E ele está disponível para o que seja possível ou preciso. Emmanuel, a circunstância é a vontade do Pai em favor da criatura. Se aquela circunstância apresentou para mim, é a vontade do Criador. Éder, eis-me aqui, Senhor. Essa é a proposta. Nós mesmos. Né? Vale pensar. Estamos em cima da horinha. Alguém quer fazer uma consideração final? Corrigir a nossa fala, somar com alguma coisa? Tem um vídeo na internet, do Lopes, que ele faz uma visita na África, daquele trabalho da Comunidade Sem Fronteiras, que resume praticamente tudo. Eu não consegui te ouvir, desculpa. O vídeo do Alok. Alok? DJ. Um DJ. Resume praticamente hoje o estudo seu, que é muito sim. ver. Ele faz uma visita na África, naquele trabalho de Fraternidade Sem Fronteiras. Primeiro ele culpa Deus, e depois ele reconhece que aquelas pessoas estão naquela situação por causa de nós mesmos. Sim. É muito bacana. Ele vai com uma intenção e uma visão e sai com outra. Isso aí. Ele sai transformado. E hoje ele já doou mais de 30 milhões Começa de o reais movimento. por esse trabalho. Aí, que bacana. Né? Está sendo narrado ali, Alessandro, que a voz não chega aqui, viu, Alessandro? O pessoal está reforçando. É um documentário, né? Um vídeo curto do Alok, que é um... E ele teve a oportunidade de ir na África, não é isso? Viu lá tanta luta e tanta miséria, primeiro começou, né, culpar planos superiores, etc., até o momento que ele percebe que, na verdade, a existência daqueles bolsões de lutas e dificuldades é responsabilidade nossa, enquanto sociedade. E ele está corretíssimo.
Ele está corretíssimo. Nós precisamos de fazer movimentos na solução disso, né? E há muitos meios de amenizar esse processo. Enquanto não consegue fazer isso a nível de sociedade, porque a sociedade, até através das suas leis, pode muito nesse sentido, e tem muita coisa que caminhou já nessa direção, não esqueçamos as nossas ações individuais, que podem contribuir muito, ainda que seja para um coração, né? Vamos pensar sobre isso. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade, vamos buscar outra vez o recurso da prece, rogando a Jesus, acima de tudo, não só discernimento, mas forças, para que, em surgindo as situações desafiadoras, nós tenhamos disposição de servir. Que façamos, Senhor, como Ananias, quando respondeu ao teu chamado, Senhor, eis-me aqui. É com essas disposições, Senhor, que interrompemos o nosso estudo, agradecidos pelas reflexões que aqui circularam, que emanam de planos superiores em favor de todos nós. Aproveitamos os nossos momentos de preces e reflexões para pedir em favor daqueles corações que mais sofrem atravessando momentos mais difíceis. Que eles sejam alimentados em si, nos terrenos principalmente da esperança e na certeza de que não há um só coração que não esteja amparado por Deus nosso Pai. Sê conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja.